Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Então, quando a gente fala em formação das palavras, a gente tem que entender que são dois processos principais, que formam as palavras do nosso vocabulário, que seria o processo de derivação e o processo de composição. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho cada uma delas. Antes disso, a gente tem que falar sobre dois conceitos, as palavras, o que são palavras primitivas e palavras derivadas. Então, quando a gente fala de palavras primitivas, são aquelas que originam outras palavras. E as derivadas são aquelas que surgem a partir das primitivas. Então, exemplos, a gente tem a palavra dente, que é uma palavra primitiva, e ela vai dar origem a outra palavra, dentista, que seria derivada. Mar, primitiva, marítimo, derivada. Sol, primitiva, solar, derivada. Insolação, Então, são conceitos importantes para estudarmos aí a formação das palavras. Então, outros conceitos importantes, a gente tem que falar de radical e prefixo, Então, antes de analisar uma palavra, e o processo pelo qual ela for formada, faz-se necessário o conhecimento do seu radical e de seus prefixos. Abaixo, seguem alguns exemplos de radicais e prefixos gregos e latinos. Por que gregos e latinos? Porque são as línguas que mais influenciaram o vocabulário da língua portuguesa. Então, a gente vai ver uma lista aí de radicais gregos, prefixos gregos, radicais latinos e prefixos latinos. Vale lembrar que cada radical desse, cada prefixo, vai ter uma significação. Por exemplo, a gente vê ali, em primeiro lugar, ali, acro, tem o significado de alto, elevado, Então, a gente tem a palavra acrobata, por exemplo. O prefixo aí, an, um prefixo de negação, Quando a gente utiliza, por exemplo, a palavra atemporal, Então, esse a que está negando, que que algo tem tempo, algo tem um tempo determinado, Então, algo atemporal é algo que extrapola o tempo, Então, temos outros exemplos aí, ante, dia, epi, A gente está vivendo, epidemia, Então, a posição superior, tem o significado, Hiper, quer dizer excesso, e aí por aí vai, Então, outro interessante que é um radical latino, bis, Quando a gente usa bis mais avô, Quer dizer bisavô, ou seja, avô duas vezes, Então, é muito interessante o estudo, desses prefixos, desses radicais, para a gente entender, a significação, entender a origem, das palavras. Então, dentro, do estudo de etimologia, que é o estudo da origem e significado, das palavras, dos vocábulos. Então, a gente vai falar primeiro dos processos de derivação. Quais seriam esses processos? Então, a gente tem a derivação prefixal. O que seria essa derivação prefixal? Quando a gente tem a inclusão de um prefixo, à palavra primitiva. Por exemplo, a gente tem a palavra primitiva feliz e a gente coloca um prefixo, lembrando que o prefixo vem antes do radical. Então, infeliz, o in, esse prefixo in, também é um prefixo de negação, ou seja, ele não está feliz, está infeliz. Antebraço, vem antes aí da palavra primitiva. Enraizar, refazer, Então, esse é o conhecido como processo, de derivação prefixal ou também prefixação. Depois, sufixal, é o contrário, da prefixal, é um sufixo que é colocado, depois da palavra primitiva, Então, felizmente, bracelete, estudante, Então, percebam aí que a gente utiliza sufixos, e esse processo se chama, derivação sufixal ou sufixação. Lembrando, o sufixo depois do radical, depois da palavra primitiva. Depois, nós temos o processo, que ele usa o prefixo e o sufixo, derivação prefixal e sufixal, consiste na formação de uma nova palavra a partir do acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao radical, Então, a gente tem como exemplos, desigualdade, infelizmente, e desvalorização. E é interessante que nesse processo, se a gente tirar um dos elementos, se a gente tira o prefixo ou o sufixo, por exemplo, em desigualdade, se a gente tira o prefixo, fica igualdade. Se a gente tira
o sufixo, fica a palavra desigual. Então, mesmo que a gente tire um dos elementos, a palavra continua com sentido. Por que eu estou falando isso? Porque a próxima derivação, que é essa parasintética, ou conhecida também como parassíntese, ela é a inclusão de um prefixo e de um sufixo também, a palavra primitiva, o radical, de forma simultânea, né? Então, por exemplo, entardecer, emagrecer, engaiolar. A diferença entre a parasintética e a prefixal sufixal é que se na parasintética a gente tirar um dos elementos, a palavra perde o sentido, né? Então, entardecer, se a gente tira o ecer, né, fica sem sentido, fica entarde, né? Não existe essa palavra. E aí vai também emagrecer, se a gente tira o prefixo, por exemplo, né, fica magrecer, também não existe, né? Engaiolar, né, se a gente tira o prefixo em, a palavra perde o sentido, tá? Então, elas são muito próximas, né? Então não confundir essas duas, prefixal e sufixal. As duas, né, os dois processos aí a gente vai incluir prefixo e sufixo. A diferença, né, é que se a gente tirar, nesse processo, se a gente tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra continua com sentido. Na parassíntese, não, né, a palavra perde o sentido, tá? Então, ficar bem atento a esses dois casos aí. Depois, a derivação regressiva seria a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte, né, da palavra primitiva, né? Por exemplo, nós temos o verbo beijar, né? Então, quando a gente fica com beijo, né, a palavra beijo, a gente tem uma regressão, uma diminuição dessa palavra. Então, derivação regressiva. Debater vira debate. Perder, perda. Pescar, pesca, né? Então, sempre que a gente tem essa regressão, essa diminuição, né, de fonemas aí, de fonemas e letras, né, a gente tem a derivação regressiva. A palavra vai diminuir, vai regredir. Depois, a derivação imprópria ocorre a mudança da classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom. O jantar aí é utilizado não como um verbo, né? Tradicionalmente, jantar é um verbo. Aí ele é usado como um substantivo, né? A gente vê aí, ó, fui jantar ontem à noite com o Luiz. Então, o jantar é um verbo, né? Então, quando um verbo, por exemplo, é utilizado como substantivo, nós temos a derivação imprópria. Isso vale também, né, para outras classes de palavra. Depois, a gente terminou de ver os processos de derivação, vamos ver os processos de composição, né? Composição da ideia de união, né? Junção. A gente tem a composição por justaposição, é a união de dois termos, onde os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura, né? Por exemplo, surdo-mudo, guarda-chuva, abre-latas, beija-flor, cavalo marinho, né? São palavras compostas e não há perda nenhuma, né? Não há perda nenhuma de sons. Então, surdo-mudo, né? Então, não tem alteração nenhuma, por exemplo, na estrutura da palavra. Agora, na aglutinação, composição por aglutinação, a gente também tem a união de dois termos, só que o radical vai sofrer alteração na sua estrutura. Por exemplo, a palavra planalto é a junção de plano mais alto, né? Então, nós perdemos aí o fonema O. Vinagre, vinho mais acre, né? Então, nós temos aí perda, né, de elementos aí, alteração na estrutura dos elementos. E olha que interessante, a palavra embora é formada por três outras em boa hora. Então, temos também alteração aí fonética, perda fonética e alteração na estrutura das palavras. Então, vamos lá. Neologismo é um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir alguma lacuna de significação, né? Podemos citar, por exemplo, a palavra internetês, que se refere à linguagem da internet, né? Então, é um vocábulo, uma palavra, né, que não existia, né, até há pouco tempo, mas com o advento da internet, das redes sociais, acabou sendo criada, né, essa palavra para significar a linguagem utilizada na internet. Nós temos, assim, muitos casos na literatura, que a gente tem o grande, né, Guimarães Rosa, por exemplo, o escritor mineiro, que inventou, assim, incontáveis palavras, né, em todos os livros dele. Ele inventava um vocabulário próprio, né? Nós temos vários exemplos aí. Depois, o hibridismo, que são termos formados com elementos de idiomas diferentes, né? Por exemplo, o vocábulo sociologia, sócio vem do latim e do grego logia. Então, sócio mais logia. São idiomas diferentes, então nós temos um hibridismo, aí o caso de hibridismo. Então, pessoal, esses são os
principais processos, né, de formação das palavras. Espero que tenham entendido um pouquinho mais. Um abraço para vocês, cuidem-se, até mais. Tchau, tchau.